Então, pessoal, vamos começar então a falar sobre a ligação química. Eu vou falar um pouquinho sobre o método tradicional, tá certo? Vou falar um pouquinho sobre o método tradicional e depois a gente faz um outro vídeo para falar do método bottom-up. Bom, no método tradicional a gente pode dividir então as ligações químicas, né? E pode definir uma ligação química como resultado da atração, né, entre partículas carregadas. E essas partículas, né, são compostas por elétrons e prótons. Então nós estamos falando dos átomos, né, pessoal? Estamos falando de átomos com núcleo, né, e com os elétrons também. E a química, a ligação química, ela vai ser então classificada basicamente em duas grandes classes, né? A gente vai ter outras subdivisões, mas é basicamente na iônica e na covalente. Se a gente considerar um modelo então tradicional, né, para a ligação química, como eu disse, né, os dois grandes modelos, os dois grandes estão aqui, que são o tipo de ligação iônica e ligação covalente, né? Mas se vocês notarem, a gente tem mais dois modelos aqui. Esse aqui que nós chamamos de ligações moleculares, que está relacionado à interação intermolecular e intramolecular, né? Por exemplo, as interações intermoleculares, as ligações intermoleculares, podemos separar nas ligações que envolvem forças de Van der Waals, que são aquelas ligações mais fracas, e as ligações de hidrogênio, né? Que são as ligações mais fortes, das ligações que envolvem em forças intermoleculares. E a ligação metálica, né? A ligação metálica ela vai abordar, né, como sólidos metálicos, por exemplo, cobre, ouro, né? E como os líquidos metálicos, por exemplo, o mercúrio, né? Como que os átomos estão dispostos, né, num sistema tridimensional, formando, no caso do caso dos metais no estado sólido, como o cobre, o ouro, né, a prata, né, como eles estão arranjados no espaço e como, né, a ligação entre eles. Aqui entra mais um conceito que a gente chama de teoria de bandas, certo? Isso aqui nós vamos ver um pouquinho mais lá na frente em química de estado sólido. Então a gente poderia classificar então as ligações químicas tradicionalmente dessa forma. Então você tem a propriedade, por exemplo, a ligação iônica. Vamos pegar o cloreto de sódio, quando dissolvido em água, as cargas são separadas em Na+, mais Cl-, então confere um caráter iônico à solução que a gente chama de eletrólito, né? Esse eletrólito pode conduzir, né, a eletricidade, né? Então, por isso que a gente fala, matéria com caráter iônico, então tem ligação iônica. Covalente, vamos lembrar da ligação carbono-carbono, né? A ligação covalente é onde você tem um compartilhamento dos elétrons. Então, você vai formar os materiais, né, covalentes, né? Então, basicamente, essa seria então a classificação das ligações químicas, né, e as propriedades que advêm pelo fato de você ter os átomos ligados, né, nas moléculas, usando este tipo de ligação, tá certo? Então, uma definição, então a ligação iônica, né, as ligações iônicas, né, elas ocorrem entre metais e não metais, e o conceito é que envolve transferência de elétrons de um átomo para outro. Como isso ocorre? Na verdade, você tem que pegar um sistema imaginário, vamos imaginar dois sistemas, podemos imaginar aqui um átomo de sódio, né, NaCl, tá certo? Quando eles se encontram, o Na doa o elétron para o Cl, então nós temos a formação da ligação iônica, mas na verdade você tem um íon, que é o Cl- e o Na+. E você pode ter a atração entre os dois, e o que a gente chama de força colúmbica acaba unindo os dois e formando a ligação química do tipo iônica, tá certo? E então quando esses metais interagem com esses não metais, né, eles transferem um ou mais elétrons, dependendo, né, do estado da valência de cada um deles, né,
E aí você tem a separação de Na+, que nós damos o nome de cátion, e Cl-, né, que nós damos o nome de ânion. E o mais interessante é que esses tipos de ligação, a ligação iônica, né, a gente pode modelar ela, né, utilizando conceitos, né, de forças eletrostáticas, de leis de Coulomb, derivados da lei de Coulomb. Então, a formação desses compostos resulta em compostos iônicos. Esses compostos iônicos eles são arranjados em 3 dimensões nos cristais, né? Vamos pegar então, por exemplo, aqui o sódio. Aqui a gente tem uma fotografia do sódio metálico, né? Você vê que ele tem esse caráter de metal. Né? Aqui nós temos o cloro, né? Que ele, na temperatura ambiente a 25 graus, ele está na forma gasosa, né? E o cloro, então, ele vai reagir com o Na, vai doar, o Na doa um elétron, né? E aí você tem a formação do NaCl, onde você tem um cátion e um ânion, e você tem uma rede, né, cristalina aqui, com átomos de carga oposta, que formam esses cristais, que são os cristais, né, com retículo cristalino. Você tem o sistema com retículo cristalino. Notem que a propriedade do sódio é totalmente diferente da propriedade do gás, do cloreto, né, do gás cloro, e forma o cloreto de sódio, que é conhecido aí como sal de cozinha, né? E aí você tem aqui esses cristais, né, com propriedades totalmente diversificadas. Então essa seria uma abordagem tradicional para ligação iônica. Já as ligações covalentes, né, você pode ter vários átomos ou 2 átomos, né, compartilhando elétrons, né? Então isso ocorre quando um não metal, né, interage com outro não metal para formar uma ligação química, né? E na verdade eles compartilham, né, os seus elétrons. Então esse conceito de compartilhamento, né, dá uma ideia de que você tem ali os elétrons posicionados numa distância equivalente para os 2 átomos, né? Então nós chamamos de compostos moleculares, esses compostos que possuem esse tipo de ligação. E aí a gente consegue, então, com esses 2 modelos, representar os compostos pelas fórmulas químicas, né? Como vocês já sabem, a água, né, que tem uma ligação covalente polar, o CO2 também, o NaCl, que forma a ligação iônica, e assim por diante. Temos o caso aqui do tetracloreto de carbono, que tem ligações covalentes que são polares também, né? Enfim, você tem uma série de compostos e você pode representá-los, né, dessa maneira. E aí uma pergunta surge, tudo bem, quando a gente tem, no caso do NaCl, né, essa situação aqui, você tem os átomos com cargas bem separadas, então o conceito, né, de ligação colúmbica resolve bem, né? O problema é quando você tem situações como essa, aqui, por exemplo, do tetracloreto de carbono, ou mesmo do CO2, que você não tem um caráter, digamos assim, 100% covalente, né, ou 100% iônico, você tem, digamos assim, uma mistura dos dois. Existem vários outros compostos, derivados de enxofre, por exemplo, sulfetos, né, que possuem a mesma característica. A pergunta que eu faço é a seguinte: será que a gente consegue representar com uma nova abordagem, né, e reclassificar, né, esses compostos que a gente já vem há mais de, digamos assim, há quase 100 anos, né, representando dessa mesma maneira, né, lá desde 1930, né? Será que a gente consegue agora mudar um pouco essa abordagem e envolver todas as situações? Então, no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês que sim, né, utilizando um conceito, né, de ligação química, mas com uma abordagem que a gente chama de abordagem bottom-up.